E aí, pessoal, eu queria falar hoje sobre a espionagem, né? O uso da eletrônica na espionagem, antigamente e hoje, né? Um pouco, um pouco do que eu sei sobre esse assunto. Veja, essa foto aí, ela mostra um físico russo chamado Leon Theremin. E esse instrumento aqui tem o nome dele, Theremin. Então, são duas antenas aqui, essa antena e essa antena aqui, certo? E tem dois circuitos osciladores aí. Como a gente sabe, o corpo humano ele tem capacitância e indutância, certo? E os circuitos oscilantes que compõem esse instrumento são o circuito tanque, que a gente já sabe, aquele capacitor com a bobina em paralelo. Então, ele não precisa tocar propriamente no instrumento. Ele chegando perto desse instrumento aqui, a frequência de ressonância muda, de modo que a tonalidade muda, a tonalidade das notas musicais mudam conforme a aproximação da mão. E nesse outro aqui é a mesma coisa também, só que tem alguns amplificadores, alguns circuitozinhos que fazem aumentar a potência do sinal. Então esse aqui funciona mais como um amplificador e esse aqui funciona como controle de tom. E aí ele vai tocando instrumento. Na internet tem muitas mostras aí de Ave Maria tocada por esse instrumento. Ele tem um som meio fantasmagórico assim, é bem bonito assim, sabe? Mas assim, é fantástico porque ele não toca, não precisa tocar no instrumento e é só a influência da capacitância corporal misturada com o circuito tanque, né, da frequência de ressonância do circuito tanque do instrumento, né? E isso acontece muito naquele circuito FM que eu fiz aí. Aquele circuito FM, qualquer coisa ele muda a frequência de ressonância dele pela influência da nossa própria capacitância, se você colocar um objeto de metal perto também. Mas enfim, eu quis falar desse cara aqui, por quê? Porque um dispositivo de espionagem de 1945, você já veja quanto tempo faz. Ele não usava bateria, certo? E ele, deixa eu ver aqui onde é que ele tá. Ele tá, eu acho que aqui, ó. Veja que interessante. Um dispositivo de espionagem, ele foi colocado dentro desse quadro aqui. Esse quadro é um quadro de madeira que estudantes da antiga União Soviética deram de presente ao embaixador dos Estados Unidos lá na União Soviética, certo? Na época. E dentro dele tem um transmissor, só que esse transmissor não transmitia ondas baseado em eletricidade fornecida, ou seja, não tinha bateria, não tinha corrente elétrica circulando nele, assim, sabe? Ele não tinha fio, não tinha fiação nenhuma. Então ele ficou aí escondido dentro desse negócio de madeira por 7 anos, 5 a 7 anos, certo? E pegou com a conversa do pessoal tudinho dos Estados Unidos lá, que estavam lá na embaixada em Moscou. E aí, pô, ele passou por critério rigoroso, procuraram tudo aqui, mas era só viam madeira. Colocaram detectores de RF, detector de eletricidade e nada, e não encontraram nada, certo? E por que não encontraram? Porque, como eu disse, não tinha bateria, mas o dispositivo, isso em 1945, que estava aqui dentro, ele era um dispositivo que era uma cavidade de metal, assim, sabe? E ele era ligado a uma haste metálica que servia como antena. Então, o que é que acontecia? Os soviéticos, os espiões lá da KGB, ficavam do lado de fora e enviava as ondas eletromagnéticas, né, um rádio, em direção à embaixada. E batia essas ondas, elas batiam no dispositivo, né, no, na cavidade dele e ressoava. Então, qualquer conversa que havia dentro do recinto fazia com que esse sinal fosse modulado, como uma frequência de AM, como uma onda AM, né? Então, ia modular na amplitude. Deixa eu ver se eu pego aqui, ó, mais ou menos assim, ó, era assim, ó. Então ficava aqui, ó, essa parte aqui ficava os espiões fora aqui, né, o pessoal da espionagem. Aí mandava lá os espiões, né? Mandava o sinal aqui para a embaixada apontado, certo? Aí esse sinal ficava constantemente batendo aqui nesse dispositivo, que nada mais era que um pedacinho de metal oco, mas que ressoava. Então, quando o pessoal conversava dentro da sala, quando o pessoal estava conversando, aí modulava. Aí ficava assim a onda, ó. Então, o que é que fazia? Essa onda batia, eles batia e voltava, né? Que bate e reflete, né? E com um receptor potente que também tinha dentro do carro, claro que não era um furgão todo dia. Aí eles captavam de volta e aí decodificava e sabia o que todo mundo estava conversando ali dentro, durante 7 anos, né? E encontraram por acaso só, entendeu?
foi por acaso. Então veja que em 1945 você tinha um dispositivo engenhoso. E quem fez esse dispositivo aqui, quem teve a ideia, foi aquele cara lá da música, do Leon Theremin, certo? Foi ele é físico. Foi ele que fez isso aqui. Então, para você ver que naquela época já se tinha essa engenhosidade, isso em 1945, repetindo, né? Então, eu estou falando disso porque agora eu estou começando a publicar um assunto que eu acho de interesse para todo mundo, né? Que é sobre o Wi-Fi Sensing, né? Ou seja, o Wi-Fi, essa tecnologia Wi-Fi, desde o ano passado, 2025, aquele Instituto de Engenheiros Elétrico-Eletrônicos lá dos Estados Unidos fizeram um protocolo, um padrão, né? De espalhar o uso do Wi-Fi Sensing pelo mundo. E aí, o que é que se descobriram? Descobriram que em 2000, no ano de 2000, veja, no ano de 2000 já se descobriu que o Wi-Fi Sensor detectava pessoas. No ano de 2013, descobriu que o Wi-Fi, que as ondas do Wi-Fi poderia captar a respiração de uma pessoa através das paredes, assim, ou seja, o cara estava do outro lado do quarto, lá da parede, e você captava, mas não só isso. Você conseguia identificar as pessoas, porque cada pessoa tem um padrão respiratório único. A gente pensa que é tudo igual, mas não é. Cada pessoa tem um padrão respiratório único, um padrão de batimento cardíaco único e um padrão, salvo engano, eu vou ver depois, também de uma circulação sanguínea perto da região torácica, também que é única isso aí. Mas respiração e batimento cardíaco único, que serve até como biometria. E, e aí eles conseguiam identificar, desculpa. Então, para você ver assim, então comecei a fazer agora o Wi-Fi Sensing com ESP32 e coloquei a colocar nos shorts aí como detector e está sendo muito eficiente, está detectando, né? Eu não mostrei ainda o outro, mas o outro quando detecta ele manda para o Telegram e a foto, né, da pessoa usei com ESP32CAM. Esse que está nos shorts aí é o ESP32 com o display, certo? E o próximo passo vai ser com um radar mostrando detecção de pose. Que é isso? O Wi-Fi Sensing, sem sensor nenhum, sem sensor PIR nenhum, sem sensor de micro-ondas nenhum, entendeu? Só com Wi-Fi, só usando Wi-Fi, dá para você detectar a pose do corpo da pessoa. Está com o braço levantado, o braço está sentado, está em pé, se mudou de posição, então dá para você detectar. E mais para frente, isso aí eu já fiz também, mas vou saltando aos pouquinhos, vou colocar o código também para quem quiser. E mais na frente aí eu vou pegar esse da detecção pela respiração, né? Isso aí vai ser mais trabalhoso, mas vai dar. Então assim, veja, se uma pessoa comum, certo? Assim, pode pegar e conseguir identificar isso aí tudinho através de Wi-Fi, você imagina como é que está o nível da espionagem hoje, assim, na eletrônica, né? E é isso, assim, aquele vídeo eu falei sobre o transistor, né, a sociedade, para você ver que está tudo interligado. Por quê? Porque é no meio eletrônico onde a informação circula. E aí, no próximo vídeo eu vou falar exatamente sobre isso, sobre a informação, o que é informação, não é? E assim entrar para uma questão mais, vamos dizer, mais filosófica da coisa. É isso, espero que tenham gostado aí.